Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora Ângela Portela aqui presente, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, participantes das redes sociais que nos acompanham neste momento. Que nossas primeiras palavras, senhor presidente, sejam de homenagem, respeito, admiração e reconhecimento pelo Dia Internacional da Mulher. Hoje, ao presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia, a senadora Ângela Portela, tive a oportunidade de, em nome de Vossa Excelência, prestar uma homenagem à mulher brasileira, à mulher trabalhadora, à mãe de família, à mulher que muitas vezes tem dupla jornada de trabalho, a jornada de trabalho fora do domicílio e a jornada de trabalho no domicílio. E, ao mesmo tempo, também reconhecer a importância e a relevância que a mulher tem alcançado na sociedade brasileira. Diria, inclusive, senhor presidente, somos todos presididos por uma grande mulher, a nossa presidenta Dilma Rousseff. Quando governador do estado do Amazonas, tive a oportunidade de poder implementar políticas que fossem na direção do direito, da dignidade e do respeito à mulher amazonense. Fortalecemos políticas públicas, seja no direito de defesa da mulher, seja na proteção do direito da mulher, seja no combate à violência contra a mulher. Em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, implementamos a vara específica para a implementação da Lei Maria da Penha. Com recursos do Fundo de Desenvolvimento Humano do Estado do Amazonas, investimos em albergues para a proteção das mulheres, bem como investimos em políticas sociais que pudessem garantir cada vez mais à mulher amazonense o direito de poder deixar as suas crianças em escolas bem aparelhadas, bem formadas, bem estruturadas, para que elas pudessem exercer o seu direito de trabalho, de ajudar no sustento da sua casa. A economia brasileira, senhor presidente, como todos tomamos conhecimento ao longo dessa semana, teve um crescimento de apenas 2,7% do seu PIB em relação ao ano anterior, contra uma formidável expansão de 7,5% em 2010, anunciou o IBGE. O número ficou bem abaixo de todas as projeções feitas no início de 2011, seja pelo governo, seja pelo mercado, seja pelas instituições não governamentais. O aumento seria de 5% a 4,5%. Os efeitos da crise externa e da inflação contribuíram para abater o PIB. Todos temos que lembrar que no início de 2011, o grande desafio do novo governo da presidenta Dilma era exatamente o de enfrentar índices de inflação que estavam a pressionar os custos de produção no Brasil e a indicar que nós estaríamos saindo da meta de inflação no Brasil. Para isso, e para poder combatê-lo, foram adotadas medidas de rigor absoluto no ajuste fiscal e de rigor absoluto no ajuste monetário neste país. Resposta disso é que tivemos redução do crédito, que reduziu a aceleração da economia brasileira e fez com que estas ações do governo brasileiro, somado à crise internacional que se abatia sobre a Europa e os Estados Unidos, advindas da crise de 2008 e 2009, fez com que os impactos do crescimento da nossa economia fosse sentido. Bem disse a presidenta Dilma de que há uma responsabilidade da comunidade internacional sobre a consequente diminuição do ritmo da economia emergente no mundo, seja na China, seja na Índia, seja no Brasil. Mas a rápida retomada da qual resultou o PIB de 7,5% em 2010 foi em função de ações anticíclicas que o Brasil adotou, que possibilitou o seu crescimento de uma forma mais acelerada em relação aos outros países.
De tal forma, no segundo semestre de 2011, ações anticíclicas também foram adotadas para que o Brasil pudesse ajustar o seu crescimento do PIB. Isto fará com que o crescimento de 2011 represente um novo momento para a nossa economia. As expectativas de que o crescimento de 2012 sejam da ordem de 4,5% a 5%, mostrando que há uma curva na economia brasileira diferente da curva da economia da China, da Índia e de outros países. Ou seja, de uma economia crescente que volta a gerar emprego e renda e que volta a ter capacidade de investimentos públicos, de acordo com o relatório do PAC 2. É importante destacar nesse relatório do IBGE o consumo do governo no ano de 2011, que cresceu apenas 1,9%. O crescimento de 1,9% do consumo do governo mostra a redução do consumo do governo influiu negativamente na variação do PIB, de apenas 2,7% em 2011, em relação a 2010. Enquanto que a formação bruta de capital fixo apresentou uma expansão de 4,7% e a despesa de consumo das famílias cresceu 4,1%. A despesa de consumo da administração pública, também chamada de consumo do governo, aumentou apenas 1,9%, como disse ainda há pouco. Em reais, o consumo do governo em 2010 foi de 793 bilhões de reais e em 2011 de 856 bilhões de reais. No decorrer do ano, o consumo do governo apresentou variável instável, tendo alcançado 179 bilhões no primeiro trimestre, 210 bilhões no segundo trimestre e 201 bilhões no terceiro trimestre, 264 bilhões no quarto trimestre. Sazonalmente, no quarto trimestre do ano, sempre há um aumento dos gastos do governo apropriados à composição do PIB como demanda, juntamente com a formação bruta de capital e o consumo das famílias. Isto está comprovado nas páginas 16 e 21 do relatório do IBGE em anexo. Na comparação com janeiro de 2011, a produção industrial caiu 3,4% neste ano de 2012, a quinta taxa negativa consecutiva nesse tipo de confronto e a mais intensa desde setembro de 2010. O desempenho da indústria em janeiro deste ano teve perfil disseminado de resultados negativos, já que 3 das 4 categorias de uso e 14 das 27 atividades pesquisadas apontaram redução da produção. Felizmente, senhor presidente, diverso foi o quadro da Zona Franca de Manaus no ano passado. As empresas instaladas em seu polo industrial faturaram 41 bilhões de dólares, superando em 1 bilhão de dólares a meta estabelecida pela SUFRAMA para 2011. Representou o melhor resultado desde que a SUFRAMA iniciou a sua divulgação dos indicadores do polo industrial. Em real, o faturamento apresentou no ano passado um crescimento de 11,4%, da ordem de 68,7 bilhões contra 61,8 bilhões em 2010. 3 vezes maior do que a estimativa mais otimista do PIB, que infelizmente não se confirmaram. Na geração de emprego, outro recorde foi alcançado. A média nacional de mão de obra chegou a 119.445 vagas, acima da média no período que aconteceu a crise financeira internacional de 2008, quando 106.914 vagas foram mantidas no polo industrial. O polo eletroeletrônico aparece com destaque, fechando o ano com 50.028 empregos diretos, seguido pelo polo de duas rodas, com 21.000 empregos e 120 empregos diretos pelo polo termoplástico, todos eles com políticas anticíclicas criadas quando estive no governo. Devo acrescentar que o Polo Industrial de Manaus começou em 2011 com 110 mil empregos e encerrou o ano com 120 mil empregos nos seus postos de trabalho, um número jamais alcançado por sua indústria.
Na verdade, criaram-se 16 mil novos empregos diretos no polo industrial de Manaus no ano passado. Em 2007, um ano antes do surgimento dos efeitos da crise financeira, o saldo foi apenas de 7 mil vagas no saldo positivo de emprego. No auge da crise em 2009, houve um saldo negativo de 5.800 vagas, o que bem expressa a capacidade de recuperação do emprego no polo industrial de Manaus em apenas 2 anos. Os números do ano passado são históricos e apresentam para o polo industrial um imenso desafio de repeti-los e até mesmo aumentá-los em 2012. É a oportunidade para que os governantes, os parlamentares e todos os homens públicos do Amazonas, sem distinção política partidária e ideológica, cerrem fileira no esforço de assegurar a continuidade da consolidação deste importante polo industrial. O primeiro passo é articular a votação no Senado e na Câmara dos Deputados, ainda neste semestre, da proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 50 anos a vigência do sistema de incentivos fiscais que sustenta a Zona Franca de Manaus e a lei complementar que estende sua atuação à região metropolitana de Manaus. Essas duas medidas anunciadas pela presidenta Dilma, já encaminhadas ao Congresso Nacional, encontram-se em tramitação já na Câmara dos Deputados, nas comissões temáticas pertinentes. Em sua histórica visita a Manaus para a inauguração da ponte sobre o Rio Negro, que liga Manaus à outra margem do rio, ilustram a determinação de Sua Excelência de garantir vida longa ao exitoso projeto que implantou uma indústria em plena floresta, conservando e preservando o meio ambiente. Mas, senhor presidente, é importante destacar que estas ações anticíclicas, combinadas com um controle de gasto rigoroso do governo, é capaz de fomentar, portanto, a indústria nacional. Eis